Aí, Curitiba, nós somos a banda Rosa de Saron. No dia 4 de agosto, a gente vai estar aí no Teatro Positivo com a turnê Gran Paradiso, um show inédito para vocês aí. Não pode perder. Bem-vindos à Cidade Carbono Zero. Esse projeto urbano tem sua própria rede inteligente que funciona com 100% de energia limpa. Aqui, parques eólicos, painéis solares e usinas de biogás movidas a esterco bovino e resíduos vegetais são a regra. O sistema de transporte é pequenos carros, guiados por sensores magnéticos, transportam os habitantes através de túneis subterrâneos. As casas são conectadas. Sensores de movimento substituem interruptores e torneiras ajudam a reduzir o consumo de eletricidade e água. O desperdício é mínimo, claro. A água de reuso é reciclada em espaços verdes e os biossólidos são separados e processados. A chave para uma vida urbana sustentável é usar tanto o design quanto a tecnologia. A cidade é planejada para otimizar o espaço e economizar energia. Suas ruas são estreitas, proporcionando sombra no verão e aumentando a circulação de ar. Os prédios são feitos de cimento de baixo carbono e equipados com placas fotovoltaicas no teto. Elas geram eletricidade e atuam como uma camada extra de isolamento para a luz solar direta. Até mesmo o paisagismo é ecológico. As plantas escolhidas precisam de pouca irrigação e maximizam o ciclo natural da água. Os moradores devem trabalhar duro para manter essa cidade verde, com senso de comunidade e uma vida saudável. Olá, amigos telespectadores do programa Verdade e Expressão. Estamos ao vivo, diretamente dos estúdios da TV Transamérica, com mais um programa, dando sequência à nossa série de entrevistas com os pré-candidatos ao Senado do Paraná. Antes de a gente iniciar a nossa entrevista, vamos com o Isis Bardes Lourenço com as notícias da semana. Vamos então começar falando sobre a indústria. Então, a produção industrial no Paraná cresceu 12,8% no mês de abril deste ano, em comparação com o mesmo mês de 2017, o que coloca o estado acima do índice nacional. No mesmo período, o crescimento da produção industrial no Brasil foi de 8,9%. Os setores que impulsionaram o crescimento paranaense foram o de bebidas, que foi de 40,7%, seguido por veículos automotores, com 28,8%, material elétrico, 25,1%, e derivados de petróleo e biocombustíveis, com 24% de aumento. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, compilados pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico Social, que é o IPARDES. E agora vamos falar sobre o DEPEN, que é o Departamento Penitenciário do Paraná. Ele retirou todos os presos condenados, homens e mulheres, que estavam em delegacias da Polícia Civil em Curitiba. Somente nas 2 últimas semanas, 262 presos, sendo 221 homens e 41 mulheres, deixaram as carceragens da capital e foram encaminhados para o sistema prisional. As últimas remoções acontecem na última sexta-feira, dia 8, e a intenção é fazer a retirada de todos os presos condenados das carceragens e delegacias de todo o Paraná. Agora vamos falar sobre a saúde aqui no estado do Paraná. A campanha de vacinação contra a gripe vai até o próximo dia 15. Até essa sexta-feira, dia 8, já tinham sido aplicadas 2,2 milhões e meio de doses de vacinas em todo o Paraná.
Dentre os grupos-alvos da campanha, o índice de cobertura vacinal é de 81% do total previsto. Entre os grupos que devem ser vacinados, as crianças com idade entre 6 meses e menores de 5 anos apresentam uma maior taxa de cobertura vacinal. Apenas 62% das crianças paranaenses dessa faixa etária foram imunizadas. Outro grupo com baixa adesão é o de mulheres grávidas. Das 116.324 doses previstas para as gestantes paranaenses, apenas 76.385 foram aplicadas. Também preocupa o índice de vacinação entre doentes crônicos. Já foram aplicadas 517 mil doses entre as pessoas desse grupo, mas estima-se que pelo menos 739 mil, deveriam receber essa vacina. E agora vamos falar sobre Morretes. O Tribunal de Contas do Estado do Paraná determinou o ex-prefeito do município de Morretes, que fica no litoral paranaense, que é o Helder Teófilo dos Santos, da gestão entre 2013 e 2016, a restituição de R$ 12.116,62, corrigidos desde 2013. O valor se refere a um pagamento realizado a mais para uma empresa de consultoria e assessoria privada. Além desse valor, não está previsto em contrato a contratação tanto da Agile como da empresa Enit e Enit. Advogados associados afrontam o artigo 37 da Constituição Federal. Estas foram as notícias do nosso jornalista e colaborador Pedro Lima. Podemos voltar à entrevista. Obrigado, Isis. Lembrando que estamos ao vivo pelo canal 59 da TV Aberta, ao vivo também pelo Facebook da TV Transamérica, que você pode acessar lá, e também pelo Facebook do Verdade Expressão, assim como pelo verdadeexpressão.com.br. Você pode participar conosco através dessas redes sociais ou então pelo WhatsApp, que é o 41 99613 3677. Então, dando início à nossa entrevista, hoje o nosso convidado é deputado federal e pré-candidato ao Senado pelo PTB, Alex Canziani. Boa tarde, Alex Canziani. É uma honra recebê-lo aqui, você que já é um político experiente, já foi vereador em Londrina, vice-prefeito, deputado federal há quase 19 anos. Eu já inicio dando boa tarde e pedindo para que você se apresente aí para o nosso amigo telespectador. Boa tarde, Rafael. Aqui, parabenizar a equipe da TV Transamérica por essa oportunidade que dá não só a nós, mas a todos os pré-candidatos para que possam trazer suas ideias, trazer suas propostas, trazer o porquê que querem ser candidato ao Senado da República. E nós que, como você dizia, né, nós temos há 30 anos nós estamos na vida pública, fomos vereador em Londrina, fomos presidente da Câmara, o mais jovem presidente da história da Câmara Municipal de Londrina. Depois fui eleito vice-prefeito da nossa cidade. Fizemos um trabalho voltado para a industrialização, para atrair investimentos para a cidade de Londrina. E com esse trabalho que foi feito, nós saímos candidato a deputado federal, fomos eleitos, então, deputado federal em 1998. E ao longo desses anos, né, de 5 mandatos, temos tido, pelo apoio do povo do Paraná, pelas lideranças, principalmente pela área da educação, nós temos tido sempre votações maiores. E, inclusive, chegamos na última eleição, em 2014, fizemos quase 190 mil votos, sendo o segundo deputado federal mais votado, se bem que nos meios políticos dizem que nós somos o deputado federal mais votado do Paraná. Você já chegou a disputar a prefeitura de Londrina. Eu gostaria que você falasse sobre Londrina, se você tenciona algum dia voltar a disputar a prefeitura de Londrina. Olha, na verdade é o seguinte, foi uma disputa que nós fizemos em 2004. E sabe que nós temos uma linha do tempo lá no meu escritório, né? E eu faço questão de colocar a disputa que foi feita lá. Foi uma votação ruim que nós tivemos, mas foi extremamente pedagógico, porque muitas vezes quando você ganha uma eleição, você acha que está tudo bem e você continua. Mas é nas derrotas que você mais aprende. É na derrota que você avalia, que você pensa, que você reflete. E foi exatamente com aquela derrota que nós tivemos em 2004 que permitiu que nós pudéssemos fazer uma grande reestruturação, não só da equipe, mas um grande planejamento para que nós pudéssemos, então, viabilizar uma nova maneira de atuar. E isso fez com que, felizmente, a gente pudesse estar crescendo ao longo de todos esses anos. Então, foi uma decisão importante.
ter participado daquela eleição, uma eleição que nós não fizemos uma boa participação, mas foi extremamente pedagógico para a gente poder fazer uma nova inflexão e uma mudança dos nossos caminhos. Você há quase 19 anos aí na Câmara Federal, gostaria que você avaliasse todo esse processo temporal e evolutivo do Executivo Nacional. Como que se avalia? A gente tivemos vários governos e como que você acha que o país tem que caminhar para superar essa crise política? Perfeito. Na verdade, nós, quando fomos eleitos, era o Fernando Henrique, que era ele reeleito depois passamos o Fernando Henrique, foi o Lula, né, depois a Dilma e agora o Michel Temer. Eu acredito que o Brasil ele teve altos e baixos, né, teve evoluções importantes que nós tivemos ao longo desses anos, a própria questão do Plano Real, a questão da estabilização da economia foi um passo muito importante. Depois tivemos na própria questão do Lula, onde houve uma ênfase à questão social, inclusive isso fez com que houvesse, né, uma inserção de muita gente, inclusive em programas, né. A Dilma, que quando já iniciou, ela já tinha alguns problemas na economia, mas isso acabou se agravando ainda mais, né, e ela, ao final, ela não tinha a menor condição de estar governando o país, né, não tinha a condição política, não tinha a condição, a base congressual para poder... Porque isso, o que aconteceu com a Dilma acontece em qualquer lugar do mundo, em municípios, em estados e em países. Se você perde a sua base congressual, se você perde as pessoas que lhe dão suporte, o governo acaba caindo. E foi o que aconteceu com a Dilma. Ela não tinha a menor condição de estar continuando à frente do executivo, e aí que houve, então, o impeachment dela, entrou Michel Temer, né, acho que tomou algumas decisões acertadas no início, mas eu acho que agora, nesses últimos tempos, tem errado sistematicamente, e hoje nós estamos numa condição muito difícil. Eu vejo com preocupação o quadro que nós temos, e até em função das próprias pesquisas. Quer dizer, quando nós pegamos as pesquisas, quando nós vemos então os nomes que estão à frente hoje, e você perguntava, inclusive, Rafael, qual que seria o perfil, então, daquele que deve ser o próximo presidente da República, eu acredito o seguinte, que nós temos que ter uma pessoa que seja sensata, uma pessoa que seja centrada, uma pessoa que saiba que conduzir um país não é fácil, que tenha a capacidade de dialogar, de atrair, né, pessoas para poder discutir junto um projeto, que tenha articulação com o próprio Congresso. Muitas vezes a gente fala, não, vamos pegar um outsider, vamos pegar uma pessoa de fora para ser. Mas se não tiver, Rafael, uma condição de você conversar, dialogar e trazer o Congresso junto de si, e não é agora, não, isso em qualquer momento, essa pessoa vai ter extrema dificuldade. Então, na minha visão, o melhor nome do Brasil é o nome que tem essa capacidade de diálogo, uma pessoa centrada, uma pessoa que possa ter a capacidade de buscar partidos para poder estar juntos nessa caminhada e também que tenha um projeto claro de nação. Quais são as reformas que nós precisamos fazer, quais são as ações que nós precisamos desenvolver no país. Faça isso logo que entrar, né, com o respaldo popular, com a própria base muito forte, né, quando o governo se elege, tem uma base muito forte, para que possa construir, então, uma agenda importante para o desenvolvimento do país. Você já declarou apoio ao Álvaro Dias, inclusive Exatamente. No almoço que teve aqui. Gostaria que você falasse, então, sobre esse seu apoio ao Álvaro Dias. Perfeito. Olha, eu, inclusive, falei com a direção nacional do partido, dizendo o seguinte, que, tendo em vista que o Álvaro é uma pessoa daqui, uma pessoa que a gente conhece há muitos anos, sabe do compromisso que ele tem com o Paraná e com o Brasil, eu não poderia, como paranaense, deixar de apoiá-lo. Eu não poderia, como paranaense, entender que ele tem, primeiro, todas as condições pelo seu histórico, pelo seu passado, pelo fato de ter sido governador, capacidade que ele teve de poder desenvolver ações no estado do Paraná. Então, na minha visão, o melhor nome para o Brasil hoje chama-se Álvaro Dias. É uma eleição difícil, é uma eleição que ele precisa reunir apoios, inclusive, para poder aumentar a tempo de televisão, mas eu, no primeiro turno, eu vou com o Álvaro Dias por acreditar que seja a melhor opção para o país. E é óbvio, nós temos um prazo ainda para que ele possa construir alianças, e eu espero que ele consiga aglutinar outros partidos para que ele possa chegar muito forte nas eleições e possa ir, inclusive, para o segundo turno. Agora, também não posso deixar de perguntar, até já chegou a pergunta aqui, em relação a um colega seu que é pré-candidato a presidente, que é o Bolsonaro. Como que você analisa esse tipo de candidatura do Bolsonaro,
que tem, né, que hoje aparece em primeiro lugar nas pesquisas quando a gente coloca o cenário sem o Lula, né? Olha, Rafael, eu convivo com o Bolsonaro, até pessoalmente me dou bem com ele, mas eu não acredito que seja o melhor perfil para o Brasil, né? Respeitando a pessoa dele, mas eu acredito que o perfil que nós precisamos no Brasil é uma pessoa que tenha a capacidade de dialogar, a capacidade de articular, a capacidade de trazer partidos, porque sem o Congresso você não administra. Se você não tiver uma base parlamentar, você não consegue. E pelas posturas que o Bolsonaro vem tendo ao longo dos anos, eu tenho dúvida se ele vai conseguir aglutinar isso. Se ele vai ter essa condição de poder ter uma agenda para o Brasil, uma agenda positiva, e mais do que isso, se ele vai conseguir aglutinar pessoas e partidos para poder apoiar esse projeto. Então, quando eu falo que nós precisamos de uma pessoa que seja centrada, uma pessoa que tenha clareza daquele projeto que tem para o Brasil, uma pessoa que tenha essa articulação, essa capacidade de poder trazer pessoas sem radicalismo, sem numa visão muito clara de somar a sociedade, eu acho que vai ser muito difícil um governo se for eleito uma pessoa como essa. E não é só ele, tem outros nomes também. Então eu acho que nós temos que buscar um nome que seja de centro, um nome que tenha o compromisso com reformas, um nome que tenha compromisso com o futuro do país, mas que tenha essa capacidade de diálogo, de interlocução, e que seja uma pessoa equilibrada para poder... Porque não é fácil administrar um país, você não tenha dúvida. É extremamente difícil. O quadro mundial hoje é complicado, o quadro da própria... Até em função das próprias pesquisas, isso tem gerado muitas turbulências no próprio país, inclusive. Se nós tínhamos no início do ano uma perspectiva de um crescimento bom da economia, já estão hoje reduzindo a perspectiva de crescimento da economia, e isso também em função dos nomes que estão possivelmente chegando ao segundo turno. Você coloca o seu nome para o Senado, mas temos outros, digamos, concorrentes. Por que você se considera, digamos, hoje o candidato mais preparado para preencher uma dessas duas vagas do Senado? Olha, Rafael, seria muita pretensão dizer que eu sou o mais preparado. Mas eu acredito o seguinte: primeiro, eu tenho uma trajetória, né, ao longo de 30 anos da vida pública, 20 anos em Brasília, e eu tenho, ao longo desse tempo, eu conheço os caminhos de Brasília. Eu acredito que nós temos que ter senadores que tenham um compromisso com o Estado. Quando você se elege para ser o senador do Paraná. E você tem que ter compromisso com o Estado do Paraná. Nós temos que ter senadores que tenham a capacidade de articular a bancada para poder buscar benefícios para o Estado. Eu vejo, por exemplo, a governadora Cida Borghetti, ela já esteve várias vezes em Brasília. Eu não vi nenhum senador junto com ela para se colocar à disposição, para poder ajudar, para ser um interlocutor junto ao governo federal. E eu vejo isso em outros estados. Eu vejo reuniões com o presidente da República que quem lidera exatamente são senadores, que quem estão junto com os ministros, junto com as demandas do Estado, são os senadores, porque ele tem uma representatividade ainda maior. Para você ter ideia, nós temos 30 deputados federais e temos 3 senadores. Ou seja, a cada 10 deputados vale um senador, então, em termos para o governo. Porque o governo avalia muito essa questão de votos. O voto do Senado tem um papel muito grande, tem uma importância muito grande. E nós temos que usar isso para poder ajudar as demandas do Paraná, para poder ajudar a viabilizar os projetos importantes que o Paraná tem. O governo federal é onde que há os recursos necessários para que a gente possa viabilizar os projetos no Estado. Então, se eu quero ser um senador, continuar lutando pela educação, que é a causa que eu acredito que eu tenho trabalhado ao longo desses anos, se eu quero continuar buscando, apresentando ideias, apresentando projetos, apresentando ações, mas sem dúvida alguma, acho que um papel fundamental que o senador tem que ter é exatamente essa ponte entre o Estado e o governo federal, entre as demandas que a sociedade do Paraná tem junto ao governo federal. E eu tenho feito isso ao longo desses anos, como deputado federal, tenho um trabalho muito forte com os municípios, né, e inclusive quero ser um senador municipalista, um senador que possa estar buscando projetos, e não é projetos às vezes individual para o município, mas pensando pela coletividade dos municípios, pensando de que maneira nós podemos buscar soluções para poder atender melhor as necessidades do Paraná. Como nós temos feito enquanto deputado, criando várias instituições, criando consórcios, por exemplo, para atender melhor os municípios, uma maneira para a gente ter
com menor custo, atendendo demandas importantes que a sociedade tem. Outro dia mesmo, o ex-governador Beto dizia o seguinte, que houve um empréstimo e os empréstimos internacionais têm a necessidade de serem aprovados pelo Senado Federal. E ele teve que pedir o apoio de outros senadores, né, porque ele não conseguiu esse apoio por parte da bancada do Paraná. Então eu quero ser um senador que tenha compromisso efetivamente com o meu estado do Paraná, independente de quem seja o governador, né, e eu vou trabalhar para que a Cida se reeleja. Independente de quem seja o presidente da República, e eu vou trabalhar para que o Alva seja eleito presidente da República. Mas não é porque se for eleito A, B ou C, que nós não vamos ter essa postura. Eu acho que nós temos que ter senadores que tenham um compromisso com o Estado, independente da questão política, da questão ideológica, independente da questão partidária. O meu trabalho vai ser em prol do Paraná. Legal, nós temos uma pergunta do nosso colaborador jornalista, o Rômulo Querrenen. Vou pedir para ele fazer essa pergunta para a gente. Boa tarde, Rômulo. Rafael, boa tarde, deputado. Sabemos que a sua plataforma principal é a educação. Então, eu gostaria de saber quais suas propostas para a educação e também para a área de saúde e segurança no Paraná. Olha, primeiro que a área da educação nós temos tido, Rômulo, um trabalho ao longo desses anos. E por quê? Às vezes perguntam, por que você trabalha com educação? Eu não sou professor, eu não sou dono de escola, eu não sou dono de faculdade. Mas eu acredito que a educação é o caminho para que a gente possa transformar o nosso país. Não há país que tenha chegado, Rafael, a ser um país desenvolvido se não for através da educação. E essa tem sido a minha luta ao longo desses anos, para que a gente possa viabilizar recursos, viabilizar projetos, viabilizar instituições para o Paraná. E felizmente, ao longo desses anos, nós conseguimos conquistas importantes, sejam de universidades federais, sejam dos institutos federais, e eu tive inclusive o privilégio de ter sido o relator, e por sinal faz 10 anos esse ano, da lei que criou todos os institutos federais, eu fui o relator dessa lei, a lei que transformou a Universidade Tecnológica, o Cefet do Paraná na Universidade Tecnológica, eu fui um dos relatores também dessa lei, né? Conseguimos trazer vários polos da UAB, várias escolas, várias creches, então a nossa atuação é muito forte nesse sentido. Agora, que propósito que a gente tem? Primeiro, eu tenho falado isso com o próprio ministro e com várias pessoas que trabalham na educação, eu acredito que o foco que o Brasil precisa dar chama-se educação básica. Não há como nós termos um país desenvolvido se nós tivermos hoje crianças que chegam até os 8, 9 anos sem saber ler, sem saber escrever. O próprio ministro, quando esteve na Câmara, poucos dias atrás, ele mostrava, então, indicadores, mostrando que crianças com 9 anos, um percentual significativo ainda, não consegue, vendo a figura de um porco, tá? E não conseguiu escrever a palavra porco. Tá? Então, isso é extremamente, através do exame nacional que foi feito, isso é extremamente preocupante, porque hoje nós estamos na era do conhecimento. E é de fundamental importância que as nossas crianças, que os nossos jovens possam ter acesso a uma educação de qualidade. Se alguns anos atrás, Rômulo, a ideia era termos a inclusão, era termos as crianças na escola, e hoje praticamente todas as crianças estão na escola, né, principalmente nos anos iniciais, mas hoje a grande questão do Brasil chama-se qualidade da educação. E aí o Brasil está fazendo algumas medidas importantes que eu acredito que nós vamos atingir isso. Primeiro, a questão da Base Nacional Comum Curricular. O que acontece hoje em alguns países que deram certo a sua educação? Através de uma base nacional, você consegue fazer currículos, onde cada aluno, cada professor e cada pai de aluno saiba o que o aluno tem que aprender, o professor tem que ensinar e o pai tem que saber que o seu filho está sendo ensinado isso. Então, esse é um passo importante. E já provamos, né, a base do primeiro até o 9º ano, né, pegando inclusive a educação infantil, e agora teremos, então, do ensino médio, que está em avaliação do Conselho Nacional de Educação. Então, quer dizer, mas só isso resolve? Não, isso é um passo importante. Daí os municípios e os estados vão fazer os seus currículos, unificar os currículos. Se você pegar na minha cidade de Londrina, por exemplo, cada escola tem um currículo diferente, cada escola faz alguma coisa diferente. Se o aluno ele sai de uma escola, vai para outra escola no bairro, ele já não tem, ele não é a mesma coisa que ele estava aprendendo. Então nós vamos unificar isso nos municípios para que a gente possa ter, então, uma condição melhor de poder dar essa qualidade da educação. Só que isso vai impactar também, a Base Nacional Comum Curricular vai impactar também o quê?
vai impactar a questão da formação de professores, que é outro fator fundamental. Não há como você falar em qualidade da educação, você pode falar em escola, você pode falar em a questão da estrutura, você pode falar em uma série de coisas. Mas quem faz a diferença na escola chama-se professor. O professor tem um papel fundamental nesse sentido. E aí é fundamental que a gente possa ter uma carreira mais valorizada, que a gente possa ter mais recursos para a educação, que a gente possa ter uma formação melhor dos professores. E outro trabalho que é importante, que eu vejo, e agora há pouco, inclusive, nós estávamos com a própria governadora e todos os chefes de núcleo do Paraná, que é exatamente a questão da liderança. O líder faz toda a diferença. O líder, quando ele tem a capacidade de impulsionar, a capacidade de inspirar as pessoas, a capacidade de poder mover as pessoas, ele faz com muita capacidade para poder mudar resultados. E isso acontece na escola, isso acontece na igreja, isso acontece no município, acontece no estado, acontece em qualquer área. E se nós tivermos líderes formados para poder trabalhar, seja junto como diretores de escola, nos núcleos também, eu acredito que nós vamos dar um passo importante para que a gente possa melhorar. E eu vejo também que o governo do estado tem que ficar mais próximo dos municípios. A formação de professores, inclusive, o estado deve fazer, como alguma experiência exitosa que houve com relação à questão do Ceará, que hoje é a melhor educação de 1º a 5º no Brasil. Eles conseguiram dar um passo importante, e aí eu acho que o Estado tem que ser protagonista dessa formação de professores, inclusive. Na área, por exemplo, da saúde, aqui a gente tem que reconhecer que o próprio ministro Ricardo Barros, quando foi ministro, fez um belo trabalho no sentido de poder viabilizar recursos, viabilizar ações. Hoje nós estamos num processo, e o Paraná tem uma condição diferenciada, porque o Paraná tem uma quantidade significativa, Rafael, de consórcios municipais de saúde, que fazem um atendimento muito importante para as regiões. Agora, a atenção básica se dá nos municípios. Eu acho que um foco que nós temos que dar é exatamente fazendo com que os municípios se preocupem com aquilo que é a sua missão, que é a saúde básica. Acho que isso é importante para que a gente possa fazer com que o município foque nisso e deixando ao Estado, então, para que possa cuidar da saúde terciária, da saúde secundária e terciária. E também com relação à segurança, esse é um problema seríssimo no país como um todo, nós estamos acompanhando isso, com um problema sério de superlotação, a falta de equipamentos, inclusive, para poder abrigar presos, muitas vezes a disputa que existe, isso está se trabalhando aqui no Paraná, a disputa da Polícia Militar com a Polícia Civil. Então eu acredito que nós temos que ter uma grande união de esforços, pegando não só a Polícia Militar, a Polícia Civil, as guardas municipais no município, pegarmos também a própria Polícia Federal, para que através de um trabalho conjunto. E isso com eu acho que nós podemos melhorar muito se a gente tiver tecnologia, se a gente tiver disponibilidade para poder racionalizar os recursos, que são poucos, e não adianta você dizer que vai ter muito recurso à frente, não vai ter, mas se nós pudermos ter, então a tecnologia pode nos ajudar para que a gente possa fazer com que, com a mesma estrutura que tem, nós possamos dar mais segurança para o cidadão. Gostaria que você comentasse sobre a Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Você foi relator desse projeto aí. Gostaria que você fizesse uma avaliação. Perfeito. Olha, e uma alegria muito grande, porque eu me lembro que nós estivemos com o então ministro Paulo Renato para poder pedir a criação da Universidade Tecnológica. E naquele momento ele não concordou em fazer. E aí depois, quando era ministro, o Cristóvão Buarque, ele topou, ele concordou com o que fosse feito, encaminhou o presidente Lula, então, à época, e ele encaminhou o projeto, então, criando a primeira e única, por sinal, é a única Universidade Tecnológica Federal do país. Havia um grande trabalho por parte de Minas e também do estado do Rio de Janeiro, para que pudesse transformar também na Universidade Tecnológica, mas o Paraná foi o único que conseguiu, porque, na época eles tinham os melhores indicadores para poder se transformar numa universidade. E hoje a Universidade Tecnológica é um exemplo para o Brasil. Se a gente pegar as universidades com menos de 20 anos, porque ela tem menos de 20 anos, ela tem os melhores indicadores, a qualidade é muito boa. Nós ofertamos hoje a maior quantidade de cursos de engenharias do país, exatamente na nossa Universidade Tecnológica Federal. Temos, inclusive, um trabalho muito forte na área de pós-graduação, mestrado, doutorado.
Então, fazendo com que a universidade possa crescer, possa se desenvolver, e são grandes polos de desenvolvimento de regiões. Nós temos 13 campi espalhados pelo Estado. E aonde a universidade se instala, isso faz com que haja uma grande condição para que a região cresça, a região floresça, tragam-se novos investimentos, porque, Rafael, para você ter uma empresa se instalando numa determinada cidade, uma determinada região, é de fundamental que você tenha mão de obra qualificada. E quem forma isso são as nossas universidades e também cursos técnicos. E aí nós temos uma outra instituição muito importante, que são os institutos federais. O Paraná tem 25 campi do Instituto Federal. O reitor Zanata fazendo um belo trabalho, tal qual faz também o nosso reitor da Universidade Tecnológica, para poder viabilizar mais oportunidades, mais ações, para que a gente tenha mais qualidade da educação do nosso Estado. Legal. O cientista político da Universidade Federal do Paraná, o Leonardo Rocha, nos enviou uma pergunta. A Isis vai fazer essa pergunta. Boa tarde. O senhor ele tem sua atuação parlamentar ligada à área de educação, com ações, inclusive, junto às instituições de ensino superior. Como o senhor avalia a atual situação das instituições federais de ensino superior e quais ações poderia empreender enquanto senador para o aprimoramento dessas instituições do Estado do Paraná? Muito obrigado pela pergunta. Nós temos uma ligação muito forte, inclusive com a própria Universidade Federal do Paraná. E daqui a pouco, inclusive, nós vamos estar conversando com o próprio reitor, Ricardo, e sempre nos colocando à disposição da universidade para que nós possamos ajudar, Rafael, a vencer as questões, os desafios que nós temos hoje. Nós temos hoje uma questão muito difícil no país, em função do déficit que nós temos. A situação fiscal do Brasil é muito séria. Aliás, é isso que nós não conseguimos implementar algumas reformas. Então, isso faz com que cresça cada vez mais a questão da própria previdência, e isso acaba impactando todos os setores do orçamento da União. E você acaba diminuindo. E as universidades vivem um momento muito difícil, nós temos acompanhado isso, temos falado com o próprio ministro, não só da Fazenda, como o ministro do Planejamento também, para que a gente possa buscar soluções. Eu, inclusive, criei, professor Leonardo, uma comissão especial lá, um estudo que nós temos, o SEDES, que é o Centro de Altos Estudos da Câmara dos Deputados, onde você pega determinados assuntos para você focar e fazer com que haja uma imersão grande, buscando soluções inovadoras para questões. E nós estamos trabalhando hoje numa área que eu sou o relator, inclusive, disso, que outras oportunidades nós temos para poder trazer recursos para as nossas universidades. Fora a questão do orçamento da União, que outras ações nós podemos fazer para poder buscar recursos. E, inclusive, nós estamos trabalhando com o ministro, e o ministro esteve há poucos dias atrás lá na Câmara dos Deputados, falando sobre os fundos de endowment, são os fundos patrimoniais. Quando nós pegamos as universidades americanas, as universidades europeias, as universidades asiáticas, eles têm o apoio por parte de fundos patrimoniais. Para você ver o paradoxo, né? Enquanto lá você tem, as instituições são pagas, e mesmo assim as pessoas, em gratidão por aquilo que a universidade fez, acabam doando bens, acabam doando dinheiro para as universidades. Aqui, as pessoas estudam nas universidades públicas gratuitamente e muitas vezes não devolvem nada para essas instituições. Então, eu acredito que através dos fundos de endowment, nós poderemos ter uma condição para poder captar recursos, seja de ex-alunos, seja de famílias que queiram doar, seja de pessoas que estão na sociedade e que queiram retribuir para a universidade uma parte daquilo que a universidade lhe deu. Tá? Então, acho que esse é um ponto importante. Estamos trabalhando também a possibilidade de que os recursos, e essa é uma ação que nós estamos fazendo muito forte, os recursos que a universidade captam, tá, de fora, de projetos, etc., ele não entre no teto também. Porque isso, então, poderia facilitar com que as universidades pudessem estar gerindo esses recursos também. Eu acho que esse é um ponto importante que nós estamos trabalhando, inclusive, junto ao governo nesse sentido. E falando na questão das universidades agora estaduais, professor Leonardo, o senhor que é da federal, mas eu acredito também que nós temos que lutar por uma questão importante também, que é o apoio do governo federal para as nossas universidades estaduais. O Paraná tem a maior rede, temos 7 universidades estaduais que fazem um papel muito importante e se complementam com as próprias universidades, com os próprios institutos federais. Então nós temos um sistema de ensino muito positivo aqui, superior.
né? Técnico superior. E o que nós precisamos fazer, na minha visão, é que, como cabe, e a Constituição diz que cabe ao governo federal a prover a educação superior, nada mais justo, então, que a própria União possa apoiar os nossos buscar recursos da União para poder ajudar a viabilizar ainda mais oportunidades para as nossas universidades estaduais. Então, estamos acompanhando, daqui a pouco vamos falar, inclusive, com o próprio reitor da Universidade Federal do Paraná, para a gente buscar caminhos, então, nesse momento difícil que está, não só as universidades, mas a sociedade como um todo. Uma outra questão importante, agora saindo um pouco da área da educação, vamos para a área da reforma trabalhista. Você foi favorável à reforma trabalhista. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre esses primeiros meses da reforma trabalhista. Está sendo positivo, negativo? Qual a avaliação que você faz? Perfeito. Olha, eu acho que foi um avanço na verdade, não foi. Foi uma atualização da nossa legislação com relação à questão trabalhista. E eu acho que o Brasil precisava disso, sim. E vai dar frutos, com certeza, para o país. Você precisava ter mais racionalidade, você não podia ter essa quantidade, porque o reclamante, ele, através de muitas vezes, não era nem ele que queria, mas era o próprio advogado que orientava, podia pedir o que quisesse, podia pedir uma coisa que seria completamente fora da realidade, mas ele podia pedir. E hoje nós estamos dando uma responsabilidade maior, porque ele pode vir a pagar a sucumbência se ele perder essa ação. Então isso fez com que houvesse mais racionalidade, isso fez com que houvesse uma diminuição no número de ações. Nós não queremos cercear o direito do trabalhador entrar para poder requerer seus direitos. Ele tem todo esse direito e vai continuar tendo. O que nós precisamos ter é mais racionalidade nisso, e eu acredito que essa reforma está trazendo isso também. Mais racionalidade para as relações. Você facilitar o entendimento tanto de sindicatos patronais como sindicatos de trabalhadores para poder buscar soluções, que muitas vezes não precisa de uma legislação, mas precisa de entendimento. Você deixar, na minha visão, as questões mais livres para que trabalhadores e empresários se sentem, busquem soluções para as suas demandas. Agora é óbvio, a questão da geração de emprego, isso é uma coisa que é fundamental. Nós estamos com uma grande quantidade de desemprego no país, milhões de trabalhadores. Isso, obviamente, em função da crise econômica que nós estamos passando, seja a crise que nós tivemos agora com turbulências internacionais, a própria questão nacional também, a própria questão da eleição está impactando isso. Isso faz com que não haja uma retomada mais forte da geração de empregos no país. Outra questão, que até chegou a pergunta aqui, sobre a polêmica envolvendo uma colega sua do partido, a Cristiane Brasil, que ela não conseguiu assumir o Ministério do Trabalho por conta daquela decisão do Supremo Tribunal Federal. Como que isso foi discutido dentro do seu partido? Houve o presidente Michel a convidou para que ela pudesse ser ministra. Aí houve uma questão, eu tenho dúvida se ela tivesse uma condenação numa legislação, numa ação trabalhista, eu não poderia assumir o ministério. Não sei se essa é a questão, mas houve isso, né? Houve um desgaste grande para ela, principalmente, né? Não tinha dúvida. Naquele momento eu fui sondado até para ser o ministro, né? Para que a gente pudesse ocupar o Ministério do Trabalho, mas eu disse que em pouco tempo não seria possível fazer um trabalho e nós tensionávamos buscar uma nova eleição, então nós não participaríamos. Agora, é sempre um aprendizado, né? Eu acho que as crises que você passa na sua vida, e o partido passou também, acho que é um aprendizado para que a gente possa refletir e possa fazer melhor no futuro. Tem mais uma pergunta do jornalista Rômulo Kennerren. Ele vai fazer ao vivo agora para a gente. Olá, deputado. Recentemente, nós temos acompanhado pelos noticiários diversos casos de corrupção, tanto da esfera federal como também da estadual. Pensando na questão da descrença hoje da população com a política, gostaria que o senhor nos dissesse o que é possível fazer para mudar e acabar com esse problema grave que nós temos hoje no nosso país, que é a corrupção, e também o que o senhor acha dessas novas denúncias contra o governador Beto Richa. Olha, Romulo, primeiro que dizer que a questão da corrupção é um problema seríssimo do Brasil e no mundo, né? No mundo não é diferente do que acontece no Brasil. Acho que o Brasil descobriu o maior escândalo da história, né?
Alguns falam até que o maior escândalo do mundo, que foi essa questão da Lava Jato, bilhões de recursos para a corrupção. Mas eu acredito que esse é um processo pedagógico. Né? Se houve... Quando é que você imaginava, Rômulo, que nós poderíamos ter, Rafael, deputados presos, os grandes empreiteiros no Brasil presos, né? Presidente, ex-presidente da Câmara, o próprio ex-presidente do Brasil preso também, em função de corrupção, em função de condenações que tiveram. Então, se por um lado é extremamente chocante, a população fica indignada e com razão quando acontece isso, né? Por outro lado, eu vejo que as instituições estão funcionando, estão havendo condenações, o próprio Supremo também está acelerando alguns processos, e eu acho que nós vamos ter punições exemplares. Eu acho que isso é importante que tenha. Com relação ao Beto Richa, eu acho que ele vai se defender daquilo que está sendo acusado, e eu acho que enquanto a pessoa tem a capacidade de poder dizer aquilo que houve, responder pelos seus atos, ele deve fazer. Nós estamos falando um pouco aqui da questão da corrupção no país, até complementando a pergunta do Rômulo, da Lava Jato. Eu gostaria que você desse sua opinião sobre a questão da execução provisória da pena em segunda instância. Se a condenação em segunda instância na sua opinião, você que é da área do direito também, né, advogado, a condenação em segunda instância e a execução imediata da pena após a condenação não fere o princípio da presunção de inocência ou não? Essa é uma grande questão que se discute lá, porque o texto da Constituição é claro. Sim. Diz que você só pode passar a cumprir pena desde que você tenha todos os recursos seus avaliados, analisados e julgados. Né? Só que agora é um entendimento que o Supremo fez, dizendo que não necessariamente precisa ter todos os... E a partir do momento que você já está em segundo grau, você pode já cumprir isso. Acho que o Congresso tem que debater isso. Eu acho que muitas vezes eu vejo uma iniciativa muito forte por parte do Supremo, mas acho que cabe ao Congresso poder estar julgando, o Congresso está votando essas questões, que são questões porque, queira ou não, quem são os representantes da população são os deputados e senadores. A eles é que cabe... Desculpa, eu estou gripado. A eles é que cabe exatamente tomar essas decisões. O Supremo, é óbvio, é a última instância na justiça brasileira, e aquilo que ele tomar nós temos que cumprir. Não há como você estar questionando isso. Agora, eu acho que nós temos que ter essa maneira, como muitas vezes o Supremo faz, eu acho que nós precisamos tomar cuidado com isso, porque senão daqui a pouco é o Supremo que vai estar mandando no país, e não é dessa forma. Na minha visão, o Supremo é o poder moderador. Ele tem essa capacidade de poder, vendo a Constituição, à luz da Constituição, refletindo e julgando aquilo que seja referente à Constituição. Quando nós vemos muito ativismo por parte do Supremo, eu acho que nós podemos acabar criando problemas para a sociedade brasileira. Em relação a uma outra questão aqui, você falou bastante da Cida, da atual governadora, que você vai apoiar ela. Eu gostaria que você avaliasse o governo dela e a do Beto Richa, que ela nada mais é do que sequência do Beto Richa. Como que você avalia esse governo aí? Olha, eu acredito que houve avanços importantes. Né? Se você pegar em várias áreas, nós tivemos, se a gente comparar com governos anteriores, eu acho que houve avanços importantes, né, nas mais variadas áreas, então acho que teve pontos positivos, pontos negativos também, né, e há pouco se citava algumas questões que com certeza vão ser chamados a poder explicar essas questões. A Cida, eu acho que ela vem numa sequência, mas ela está tendo uma postura muito, muito boa, muito franca, muito aberta, conversando bastante. Eu tenho andado com ela e eu tenho visto a maneira como ela atende as pessoas, a maneira como ela tem recebido os pleitos, inclusive de lideranças, das entidades que a procuram também. Eu acho que ela está indo muito bem, porque ela soube montar uma boa equipe, pegando inclusive bons técnicos de determinadas áreas, prestigiando também determinadas regiões. Isso é importante para que a participação do governo seja uma participação regional também. Então eu vejo como um ponto importante que ela tem feito, e eu estou muito satisfeito com a maneira como ela tem conduzido o Estado do Paraná. Uma outra questão
O Beto Richa teve aquele incidente com os professores, o governo dele, né? A questão dos professores no dia 29 de abril de 2015. Gostaria que você comentasse aquele incidente e também você falasse sobre a importância da APP Sindicato. Olha, primeiro que foi extremamente lamentável, né? Eu acho que não deveria ter acontecido aquilo que aconteceu, né? Eu acho que houve excesso ali dos dois lados também, uma forçação ali no sentido de poder invadir a própria Assembleia. Agora, a polícia, na minha visão, não precisava ter feito aquilo também. Então, eu acho que houve exagero por parte da polícia, né? Fizeram isso na tentativa de poder impedir o avanço por parte da Assembleia. Agora, com relação à questão do próprio governo, que ele atuou dessa maneira, eu acho que poderia ser feito de uma maneira diferente, né? Acho que poderia ter conduzido de uma maneira de mais diálogo, com mais condição, para poder chegar. Se os projetos são importantes, eu acho que até foram importantes. Eu acho que as medidas que foram tomadas, hoje o Estado do Paraná, Rafael, tem uma condição muito melhor do que muitos estados da Federação. Tá? A condição fiscal do Paraná hoje é infinitamente. E eu converso com deputados de todos os estados. Né? Quando a gente conversa com Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro. Então, a diferença com relação ao Paraná é abissal, é muito diferente. Então, o Paraná está numa condição muito melhor, e até porque foram tomadas aquelas medidas. Agora, a APP, eu acho que faz o papel dela, respeito, converso com a própria APP, e eles estão no papel de poder buscar atender os seus representados. Uma outra questão que a gente pergunta para todo pré-candidato é a questão do pedágio no Paraná. A gente tem um dos pedágios mais caros do país. Gostaria que você, enquanto senador, qual que é a sua visão, e porque esse contrato vai se encerrar agora em 2021 e agora a gente tem que analisar aí como que vai ficar essa situação. Olha, eu acho que a governadora tomou uma decisão hoje que eu acho que é muito importante. Primeiro, que não vai haver prorrogação, né? Que ela vai fazer uma nova licitação e ela vai começar a discutir isso, para que não possa chegar isso no ano da renovação para tentar ver se nós temos que no ano do término dos contratos. Então eu acredito, primeiro, não vai ter pedágio? Não tem como. Há necessidade do pedágio. O que não pode ser é o preço extorsivo que são hoje. Né? O preço extorsivo que é hoje. Né? Não é possível que você descer para o litoral, você paga o que você paga. É possível que andando também pelo interior, você tenha um valor tão alto como nós temos lá. Principalmente lá na minha região, lá no norte do Paraná, é muito caro o pedágio. Então eu acho que até a população se entende que é necessário o pedágio. Você precisa pagar para poder ter essa manutenção. Achar que o Estado, que a União vai conseguir manter, não vai. Agora, nós temos que ter o quê? É uma redução significativa. E eu acredito que numa nova licitação, fazendo com que haja novos parâmetros, nós possamos complementar algumas obras importantes que nós temos para o Estado do Paraná, mas principalmente reduzindo o valor do pedágio. Então, eu acho que o regime de concessão é importante, é necessário. Não há como se falar, defender que não vai ter as concessões novamente, mas eu advogo que nós temos que ter novas licitações e, mais do que isso, dentro de parâmetros para que a gente possa ter uma condição melhor para poder atender a necessidade do povo do Paraná. Dentro da questão da segurança, chegou a comentar alguma coisa, mas eu gostaria que você comentasse a questão seguinte, o problema carcerário que tem hoje no Paraná, isso não só no Paraná, no Brasil. Qual a sua proposta para tentar melhorar isso? E também em relação à questão no Rio de Janeiro, a intervenção federal, qual que é a sua posição? Perfeito. Olha, primeiro que é uma das questões mais sérias aí, a questão carcerária. Não é de agora, né? Já vem de muitos anos aí. Hoje nós temos, outro dia eu vi uma matéria até num dos grandes jornais do país, falando da presença do PCC nas cadeias. E mais do que isso, eles comandam ataques, dentro da cadeia, eles fazem todos esses ataques aí que nós estamos vendo aí, pelo Brasil afora. Então, é uma estrutura organizada que nós temos hoje dentro das penitenciárias. E aí demanda o quê? Demanda novos investimentos, demanda novas condições para que a gente possa melhorar a infraestrutura das cadeias. Nós temos que fazer com que haja a condição para que o preso ele possa ser reabilitado. Hoje,
Nós transformamos o preso, ele entra lá por uma pequena delito que ele fez e ele sai PhD no crime. Ele tem um curso de pós-graduação no crime dentro da penitenciária, dentro da cadeia. Então nós temos que fazer com que haja a ressocialização, para que se ele cumpriu, se ele cometeu algum delito, ele possa cumprir essa pena, mas que ele possa voltar para a sociedade, que ele possa continuar tendo uma vida, que ele possa ter uma condição de poder levar a sua vida adiante junto da sua família. E aí demanda investimentos, demanda uma série de questões importantes também, para que a gente possa fazer. Acredito que a questão de presídios, que você trabalhe, em que você dê condições para que o preso possa exercer determinadas atividades é importante, porque aí ele passa a ter, durante o dia, uma ocupação, ele pode aprender, inclusive, a questão da própria educação que nós temos aí nos nossos presídios, para que ele possa encaminhar, ele possa evoluir na sua jornada escolar, até para que ele possa, depois que sair do sistema prisional, ele possa voltar para a sociedade. Agora, demanda, sem dúvida, investimentos importantes para que a gente possa minimizar essa questão tão difícil que nós temos no país. Legal, nós temos mais uma pergunta enviada pelo Leonardo Rocha. A Isis vai fazer a leitura. Boa tarde. Então, uma pergunta ao senhor pré-candidato. O PTB Nacional não definiu ainda um posicionamento claro quanto ao pleito eletivo do presente ano, variando suas possibilidades de apoio entre representantes da situação e da oposição e de pré-candidatos de diferentes pontos do espectro político. Como essa situação pode afetar o partido no Estado e o quanto essa indefinição afeta negativamente a construção das candidaturas? Obrigado, Isis. Obrigado, senhor Leonardo. Na verdade, eu já tenho um combinado com o partido. Primeiro que nós vamos estar caminhando aqui com a governadora Cida Borghetti. Acredito no seu projeto, acredito na sua capacidade e nós vamos estar junto com ela. Agora, a questão nacional, quer dizer, o partido vai tomar uma posição. Não sabemos ainda qual vai ser a definição que o partido vai ter, mas eu já me defini que aqui o partido vai apoiar o Álvaro Dias. Inclusive já houve a autorização por parte da Executiva Nacional para que a gente possa tomar o caminho que nós achamos seja o melhor para o nosso estado do Paraná. E, obviamente, no mês de julho, agosto, durante as convenções, o partido vai tomar a decisão que achar em nível nacional. Mas, no primeiro turno, eu vou com o Álvaro Dias, se ele for para o segundo, obviamente, vamos estar com ele. Se não, no segundo turno, nós vamos com o candidato que o partido estiver indicando. Tem mais algumas questões que a gente sempre pergunta para os demais pré-candidatos. O primeiro é sobre o aborto. Qual que é a sua posição? Eu sou contra o aborto, eu sou uma pessoa cristã, acredito que não se deva interromper uma vida quando é gerada. Tá. Em relação à questão do casamento homossexual, homofóbico. Isso já está, o próprio Supremo já definiu isso. O casamento civil entre as pessoas, não temos o porquê nós estarmos dizendo se A pode ficar com B ou C com D. Acho que cada um sabe aquilo que quer para a sua vida e deve fazê-lo. Outra questão é sobre essa legislação que nós temos hoje, eleitoral. A gente teve uma diminuição, já iniciou isso na campanha de 2016, diminuição do tempo de campanha, de 90 para 45 dias, e do tempo de TV e rádio, para 30 dias, de 40 para 30 dias, 45 para 30 dias. Gostaria que você comentasse isso. Na sua opinião, isso não inviabiliza que pessoas novas entrem na política? Olha, você sabe que essa é uma questão importante. Primeiro, se a gente pegar, Rafael, nós estamos a começar a Copa daqui a poucos dias. Uhum. E você disse que tem clima de Copa no país? Não tem. Ninguém está falando sobre Ninguém está falando sobre isso. Como muito menos se fala em eleições. Quer dizer, o que acontece? As pessoas vão... isso, pela própria experiência, antigamente se fazia 6 meses de campanha. Era uma loucura que você ficava fazendo. As convenções eram em abril. Você ficava 6 meses fazendo campanha. Não existe recurso para isso. Você hoje tem uma condição, a internet, você tem hoje a própria televisão para poder divulgar as mensagens, mas se não existe a campanha oficialmente, mas você já vê os pré-candidatos. Eles estão andando, estão sendo entrevistados, como aqui a TV Transamérica, estão se colocando à disposição, estão discutindo as suas ideias. Então eu não sei se você aumentar o prazo, você vai estar permitindo então que haja a questão de novos nomes chegando na política. Tá? Então eu acho que não é esse o fator. Uma coisa que eu acho que vai inibir é a questão do fundo eleitoral. Quer
Quer dizer, a partir do momento que você tem o fundo eleitoral e o partido é que vai estar destinando isso, vai dar para quem? Para aqueles que têm maiores condições. Quem são os que têm maiores condições? Aqueles que já estão nos mandatos. Então, eu acredito que aqueles que advogavam que através de um fundo eleitoral você poderia trazer novas pessoas, novas lideranças, eu acho que nós vamos ter uma renovação menor no Congresso ainda do que tivemos em eleições anteriores. E essa divisão, que até era uma pergunta, está especificada na legislação eleitoral do fundo eleitoral, você é a favor dela? Eu votei contra o fundo. Votou contra. Porque é o seguinte, né? Você vai pegar quase 2 bilhões de reais do orçamento. O orçamento está combalido, com dificuldades, faltando dinheiro para a saúde, para a educação, para a segurança pública, faltando para tudo quanto é lado. E você vai pegar o dinheiro para poder colocar em campanhas eleitorais. Será que a sociedade aprova isso? Eu acho que não. Eu acho que a própria participação de empresas, eu acho que não é tão ruim, não. Você aprovar que haja, dentro de limites, a participação de empresas, empresários nas campanhas eleitorais. Hoje você só permite através de pessoas físicas. Tá? Eu acho que não era tão ruim, não. Vamos ver essa experiência que foi feita agora. Eu votei contra esse fundo, porque eu acho que não tem cabimento você não tem dinheiro por saúde, você está por dinheiro, 2 bilhões de reais para campanhas eleitorais. Até veio uma mensagem aqui, meu amigo José Pazzi, falou: excelente deputado, terá o nosso apoio para o Senado. Hoje é aniversário dele, é teu aniversário hoje? Exatamente. Parabéns, então. Muito obrigado. Então, em relação à questão, ainda nessa questão eleitoral, principalmente a questão dos partidos, você não entende que o sistema como está hoje, com esse monte de partido, foge muito da questão da finalidade, da ideologia de cada partido? Com certeza. Na sua opinião, o que deve ser feito? Olha, e é ingovernável isso. Pela quantidade de partidos, olha, é muito difícil você ter a governabilidade. E não é agora, não. Quer dizer, os próximos presidentes vão ter essa dificuldade. E o que nós fizemos já? Infelizmente, o Supremo acabou. Nós fizemos uma lei, alguns anos atrás, que ela estava fazendo exatamente a cláusula de desempenho, a cláusula de barreira. Ou seja, os partidos que não atingissem determinado quociente, determinada quantidade de votos, eles deixavam de ter dinheiro, fundo partidário, e também deixavam de ter tempo de televisão. E isso estava fazendo com que os partidos estivessem naturalmente migrando para outros, estavam diminuindo a quantidade de partidos. Mas daí veio uma decisão do Supremo dizendo que aquela legislação era ilegal, e isso fez com que houvesse um grande crescimento. Tem mais de 35 partidos no país. Então, nós vamos ter, e olha a gravidade da situação, Rafael, escreva isso. Nós vamos ter a maior fragmentação de partidos no próximo ano. Ou seja, se nós tínhamos anteriormente partidos que elegiam 80, 100 deputados, deve ser hoje, a expectativa é que vai chegar a 50 deputados. Ou seja, nós vamos ter menores partidos ainda, com deputados, e que vão estar querendo discutir o próprio governo. Ou seja, então você veja, para que o governo consiga construir uma maioria, o esforço que ele vai ter que fazer e também como é que ele vai conseguir contemplar tantos aliados para isso. Se nós pegarmos, por exemplo, a Espanha tinha basicamente 2 grandes partidos. Nos últimos anos, 4 partidos estavam... Olha a dificuldade que já foi para fazer essa... Então, caiu o governo, inclusive, agora. E a dificuldade. Imagina no Brasil com 30 partidos. Legal, eu agradeço a sua entrevista, sucesso nas eleições desse ano e o espaço sempre está aberto para você, deputado. Obrigado, Rafael. Um abraço a você, parabéns à TV Transamérica. Desculpa, eu estou gripado hoje, tossindo, tá? Mas é um privilégio poder participar e eu acho que vocês, sem dúvida, dão uma grande oportunidade para que a gente possa se apresentar, colocar nossas ideias, para que o eleitor ele possa decidir o que seja melhor para o Paraná e para o Brasil. Certo? Então, a você, uma boa tarde. Estaremos de volta às 7h30 com entrevista com o pré-candidato a presidente Aldo Rebelo.